Olá pessoal, bem-vindos. Mais um poema de Rumi deste livro aqui, O Pequeno Livro da Vida, O Jardim da Alma, do Coração e do Espírito, essa edição que é portuguesa. Rumi, poeta persa, que viveu por volta de 1207 a 1273, se eu não me engano, é exatamente essa data. E ele nos deixa aqui uma obra que tem assim como característica o fato de ser bastante simbólica. Por quê? Porque Rumi, ele viveu durante muito tempo o sagrado na sua vida. E vivendo o sagrado, ele se propôs a deixar uma obra escrita. E para falar do sagrado, de uma coisa que é uma dimensão tão grande, é impossível muitas vezes a gente conseguir comunicar com as nossas palavras que são tão restritas, são pobres nesse mundo manifestado. Então, em alguns momentos a gente tem grandes poemas, outros momentos 2, 3 linhas que dizem tanto. E qual é a ideia aqui? É que a gente possa aprender um pouco dessa linguagem simbólica e abrir esse espaço para que a gente saia dessa mente, às vezes tão concreta, tão focada no farei isso para conseguir aquilo, para um estado de uma mente mais desperta. Farei isto, por exemplo, porque é isto que tenho que fazer e não porque devo com isso conquistar alguma coisa. Me abrirei para a poesia, me abrirei para a busca de frases, de escritos de diferentes escritores, em diferentes locais e épocas, para que eu possa estar buscando um pouco desse sol radiante que tantos dizem. Vamos lá, chega de falar, não é mesmo? Poema 115. O alvorecer da glória chegou derramando a sua luz, e o pássaro da minha alma desatou a cantar. A poeira do meu corpo assenta sob o sol radiante, e o amado vem sentar-me a meu lado. Tocado pela sua graça, o meu coração desamparado agita-se alegremente e põe-se a dançar. Aquele cujas costas se curvaram ante o peso da jornada está de regresso à vida. O coração é a luz do mundo e a alma o seu esplendor. Um define o compasso para que o outro dance. Belíssima, né? Esse final achei assim a própria dança. E aí, o que a gente pode pensar? Esse é o desafio. O que a gente pode sentir? O que a gente pode intuir desse poema? Claramente ele já começa a nos dizer de um alvorecer da glória, glória com G maiúsculo, que chega derramando a sua luz. E o alvorecer nos lembra que existem momentos de alvorecer e existem momentos que são do escurecer. Então, só de olhar isso aqui, eu penso em ciclos. Na minha vida existem ciclos. Na natureza existem ciclos, certo? Verão, primavera, outono, inverno. Existe um momento que a gente acorda, existe um momento que a gente está no auge da nossa energia, existe um momento que estamos mais cansados, que temos que dormir. Tudo parece ter um ciclo em nós, um ciclo na natureza, e nós somos parte da natureza, somos a própria natureza. E aí, Rumi vai nos lembrar desse pássaro da alma que desata a cantar. A alma, ela é muitas vezes comparada a um pássaro. E o canto de um pássaro sempre vai nos lembrar de um momento de elevação e de beleza. Seja lá onde estivermos, quando a gente ouve um pássaro cantar, a gente olha para o céu, a gente busca esse som, a gente se eleva e de alguma maneira a gente convida essa graça que ele diz aqui, que ele é tocado pela graça. Isso nos mostra o quê? Que o tempo todo nós podemos fazer essa escolha.
Aqui talvez ele esteja falando, por exemplo, nesse poema, de um momento em que a alma dele deixa o corpo. Não temos como saber se ele está falando isso, porque ele diz aqui, né, que o alvorecer da glória chegou, o pássaro da alma desatou a cantar, o amado, né, o Deus, o divino, vem se sentar ao lado dele, e o coração que então estava desamparado se agita alegremente e põe-se a dançar. A gente pode até pensar num momento de retirada do corpo, o espírito sai do corpo físico e ele diz aqui, está de regresso à vida, que a vida, esse contínuo, sem início nem fim, quando eu saio do meu corpo físico, que aqui é quase como uma prisão de uma certa maneira, eu regresso ao esplendor do mundo, regresso da onde eu próprio vi. Mas a gente pode pensar nisso não como uma morte do físico, mas justamente lembrando desses ciclos que acontecem na nossa vida. E aí é interessante lembrar dessa mensagem principal, que é o alvorecer, então é a própria luz surgindo desse estado de graça, desse estado onde o coração deixa de estar desamparado, que ele diz aqui, curvado ante o peso da jornada e regressa à própria vida. Como fazemos isso durante os nossos dias, sabendo que existem esses ciclos de dia, de entardecer, de noite, de tristezas, de alegrias, mas que existe uma dança em tudo isso e que depende de nós acertar esse compasso para que a gente possa realmente se sentar diante, né, ao lado desse amado e viver esse sol radiante, apesar de todas as circunstâncias que momentaneamente podem estar nos afetando. Inclusive em circunstâncias que às vezes parecem tão alegres, mas que não necessariamente são alegrias da luz, às vezes são alegrias tão tênues que não sustentam esse sentar ao lado do amado, né? Eu tenho aquela alegria e momentânea, de repente não tenho mais porque não era algo que realmente me traz a vida propriamente dito. Boas reflexões, pessoal. Beijos para vocês. Se você curtiu, curte o vídeo, faz um comentário, recomenda o canal para os amigos e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.